E aí, tudo bem? Bem-vindos de volta ao Rei Afogado para mais um episódio na série de elementos do xadrez. Nesse vídeo a gente vai aplicar os conhecimentos que a gente obteve no vídeo anterior. Então se você perdeu, clica no card que está aparecendo no topo agora. Lá a gente falou sobre as 5 principais táticas do xadrez. E hoje a gente vai aplicar elas. No xadrez, o conhecimento só é útil na medida que você sabe aplicá-lo. Então, nada mais justo do que pegar o que a gente aprendeu hoje e colocar na prática agora. Então eu estou aqui numa ferramenta que existe no site chess.com para estudar táticas que chama Puzzle Rush. Ele serve para você resolver o máximo de táticas que você puder num tempo limitado. Então tem Puzzle Rush de 3 e 5 minutos, por exemplo, que você tenta resolver o máximo de táticas possíveis nesse limite de tempo. E tem um modo de sobrevivência também que é diferente, que não tem tempo limitado, mas você perde quando você erra 3 táticas, certo? Então, o que a gente vai fazer é dar uma experimentada exatamente com essa ferramenta. Vamos resolver algumas táticas nesse modo de sobrevivência. Elas vão ficando progressivamente mais difíceis, tá? Então as primeiras vão ser mais fáceis, o nível de dificuldade vai elevar conforme a gente acerta. E aí vamos tentar resolver mais ou menos umas 15 primeiras ou 20, dependendo de quanto tempo a gente tiver, e aplicar o que a gente aprendeu ontem de novo, que é o principal. Eu vou deixar o link para essa ferramenta na descrição, vai ser o primeiro link também. Se você quiser usar, eu recomendo bastante. É extremamente útil para treinar suas táticas e aplicar o que a gente aprendeu. Então vamos lá, a gente tem a nossa primeira posição aqui na nossa frente. A gente joga com as pretas e o branco acabou de jogar F4. Então o que a gente percebe, lembrando do que a gente aprendeu ontem, que a dama e o rei estão na mesma coluna. E a gente tem uma torre que pode ocupar essa coluna, certo? Então, imediatamente me vem à mente esse lance aqui, porque ele é um raio-x, né? Eu ataco a dama e ataco o rei atrás dela. Ele é forçado a capturar porque ele não poderia mover para fora, isso ia revelar um cheque, e a gente ganha a dama pela nossa torre. E seguimos. Então, nessa posição, as pretas acabaram de jogar esse dama F3 com cheque, e a gente tem que resolver esse problema. Se a gente perceber, ó, esse quadrado é do nosso território. Se você ainda não está familiar com esses conceitos de território e ataque e defesa, volta no outro vídeo sobre como ganhar no xadrez, que vai estar aparecendo agora também, que a gente vai aplicar tudo que a gente já aprendeu nesse vídeo. Então, se esse quadrado é nosso, quer dizer que a gente pode capturar essa dama com o nosso cavalo, porque ele não podia ter dado aquele cheque, certo? E a gente sai ganhando. Agora a gente está de volta com as pretas. Olha, o branco acabou de jogar a dama dele para D8. E o que a gente percebe? Sempre que a gente for resolver essas táticas, a gente vai usar algumas ferramentas que são extremamente fortes e comuns. É um processo bastante metódico e é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Para iniciantes, e inclusive para mim, quando eu estou assistindo outros jogadores mais fortes resolverem esse tipo de tática, parece um pouco mágico como eles fazem, porque eles veem a posição e simplesmente sabem o lance certo e fazem ele muito rápido e acertam. E você fica se perguntando como chegar nesse resultado, né? Que processo está acontecendo na cabeça deles para eles encontrarem a solução. E é isso que eu quero desmistificar nesse sentido. Quando eu olho para essa posição e eu vejo o que eu tenho que fazer, eu vejo porque eu sei quais passos eu tenho que seguir para encontrar o resultado certo. Eu vou estar compartilhando esses passos com vocês agora para vocês fazerem a mesma coisa. É lógico que xadrez é uma habilidade, resolver táticas é uma habilidade. E como toda habilidade, ela melhora com experiência e prática. Que nem quando você está aprendendo a tocar um instrumento, não basta o seu professor te ensinar o que você tem que fazer e você aprende instantaneamente. Você tem que tentar, experimentar, ganhar experiência com aquilo. É a mesma coisa com as táticas. Eu vou te ensinar um método, mas aí cabe a você, depois que esse vídeo acabar, clicar naquele link e fazer o seu trabalho, certo? Se você quiser melhorar. Então, qual é esse processo? A primeira coisa que a gente vai analisar quando a gente vê qualquer posição é qual é a relação material. Então vamos contar o material. Nesse caso, o branco tem uma torre, um bispo e a dama. E a gente também tem uma torre, um bispo e a dama. Ignorando os peões por enquanto, o material está equivalente. O próximo passo, depois que a gente terminou de fazer isso, o próximo passo é analisar as relações entre as peças. O que está sendo atacado e o que está sendo ameaçado e defendido por ambos os lados. A minha dama ataca essa torre que está aqui. Essa torre está defendida? Não. Então, eu posso capturar ela e, inclusive, é checkmate por causa daquele tema de última linha fraca, né? Porque assim que eu dou esse cheque, os peões que ele tem aqui bloqueiam os quadrados de invasão do rei, isso aqui é checkmate, e a tática é resolvida. Aplicando as duas ferramentas
De novo, vamos analisar a relação material. Eu tenho duas torres, duas peças menores e a dama. Ele tem duas torres, duas peças menores e a dama também. Então, o que eu estou atacando, o que eu estou ameaçando e o que ele está atacando e ameaçando. Eu reparo que esse cavalo ataca esse quadrado em G7 e a minha dama também. E o rei dele está bem próximo desse quadrado, certo? Ele defende? Não, ele defendia, né? Porque antes de mover o cavalo para cá, a dama controlava esse quadrado, certo? Por isso a gente não deu checkmate no lance anterior. O que ele fez com esse lance foi bloquear a própria defesa dele. Então, quando eu coloco a dama aqui, vai ser checkmate, porque agora a peça está atacada mais do que defendida. Ela só é defendida pelo rei e é atacada pelo cavalo e pela dama. Então a gente resolve mais uma. Essa é uma situação um pouco mais prioritária, porque o fato aqui é que a gente está em xeque, certo? E a torre dele está ameaçando capturar a nossa. Se a gente só evadisse do xeque com um lance como esse, por exemplo, ele ia poder capturar a nossa torre. Então é bastante óbvio que o primeiro lance é esse, a gente tem que trocar, certo? E resolver o xeque dessa forma. Agora vem a parte de analisar quais são as relações entre as peças. O rei dele e a torre estão na mesma linha, certo? E esse é um tipo de imã de tática que a gente viu no vídeo anterior. O que acontece aqui? Tendo percebido isso, a gente já chega à conclusão que se eu tiver uma peça que pode atacar o rei, eu faria um raio-x na torre que está em defesa atrás, certo? Eu tenho uma peça que pode executar isso? Sim, porque quando eu jogo esse cheque, ele é forçado a mover o rei fora do caminho para algum lugar, e aí eu vou poder capturar a torre dele no próximo lance, certo? Então é exatamente isso que a gente faz e a tática é resolvida. Então nessa posição, fazendo aquela análise de o que está atacando o que, quais são as relações entre as peças, a gente percebe que existe essa tensão entre os bispos aqui, ó. Porque ele acabou de capturar o nosso cavalo, o lance natural seria recapturar, certo? Para não ficar com uma peça a menos aqui. Só que a gente tem algo muito mais forte, tá? E tem várias táticas que vão tentar usar esse recurso para te fazer errar. De colocar um lance muito atraente, um lance tentador, bem na sua cara, um lance tentador e fácil de achar, e esse vai ser o lance errado, porque eles estão contando com você se ficcionar nessa primeira ideia que aparece e não levar em consideração o resto do tabuleiro, coisas que estão acontecendo em outro lugar, certo? Então vamos analisar todo o tabuleiro, esquece essa situação entre os bispos por enquanto. A gente percebe, ó, que a nossa torre controla vários quadrados próximos do rei dele, e esse bispo também ajuda nesse mesmo propósito. Então, o rei dele está encurralado. Se a gente conseguisse executar um cheque, o bispo e a torre já fazem o trabalho de cobrir todos os quadrados de escapatória. Então, esse é checkmate. Tem uma maneira de a gente executar esse cheque? Sim, ó, usando o fato de que a gente controla esse quadrado em D8, a gente pode colocar a torre lá, vai ser cheque, e quando a torre permanece na coluna D, nesse caso, então ele não pode fugir para cá, nem capturar a torre, porque está defendida, e ele nem pode ir para frente, porque o bispo controla esse quadrado, então vai ser checkmate. Nessa posição agora, se a gente for fazer aquela análise de material, a gente vai perceber que a gente tem uma qualidade a menos, certo? Esses bispos aqui são equivalentes, essas torres vamos dizer que são equivalentes, e a gente tem esse bispo contra essa torre, e as damas também equivalentes. Então, quando a gente tem um bispo contra uma torre, um cavalo contra uma torre, a gente perdeu uma qualidade. O que me faz acreditar é que dificilmente a solução vai ser uma que ganhe material, certo? Porque a gente já está com material a menos. Se a gente ganhar um pouco, ainda vai ser difícil consolidar uma vantagem, certo? Além disso, a segunda dica que me faz chegar a essa conclusão é o fato de que a gente tem uma dama alinhada com o rei dele, e o bispo faz um ótimo trabalho de controlar quadrados próximos do rei, que ele poderia usar para fugir. Então tudo isso somado me faz acreditar que o lance certo aqui é esse de sacrifício. Ó. Ele está defendendo, ele está atacando o bispo, a gente não tem tempo para defender ele, certo? A melhor coisa a fazer aqui é sacrificar ele para abrir mais linhas próximas do rei. Então, uma vez que a gente capturar aqui agora, ele vai ser forçado a vir para esse cantinho, e agora essa torre aqui está no ar, né? Ele moveu o rei, cedeu a defesa da torre, e quando a gente capturar, a gente estava ameaçando o mate, inclusive, naquela posição. Então a gente sacrifica o bispo e ganha a torre dele de volta, mais alguns peões, e uma ameaça de checkmate que vai ser muito difícil de defender também. Então aquela posição agora está bastante ganha. Então nessa, a gente vê de novo aquele tema de peças alinhadas na mesma diagonal, tá? Eu já estou pulando um pouco daquele espaço que eu falei, porque assim que eu olho e eu vejo duas torres na mesma diagonal, já liga esse sentido para mim. Será que eu tenho um bispo que eu posso colocar nessa diagonal?
E é isso que eu quero que vocês pensem também, ó. Essa torre e essa estão alinhadas. Se eu coloco o bispo aqui, eu ataco essa torre. E se ele move ela, eu capturo a outra. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. Atacar a torre dele. E agora que ele capturou esse peão, eu vou trocar o meu bispo pela outra torre dele. Agora, essa nova que apareceu, eu quero realmente que você pause e tente resolver por si mesmo, tá? Eu vou dar uma dica, é um checkmate em 3. E a gente vai ver a solução agora. A primeira coisa que me vem à mente aqui é a fraqueza do rei dele, tá? A gente tem que aprender a notar esse tipo de coisa para guiar nosso processo de procura de lances. Quando a gente percebe uma característica específica importante da posição, a gente vai começar a procurar lances que tiram vantagem desse aspecto específico. Nesse caso, o que eu percebo é que esses quadrados aqui em volta do rei dele estão muito fracos, certo? Então, se a gente consegue executar um ataque ao longo desses quadrados, vai ser muito difícil para ele defender. E por sorte, a gente tem um bispo que pode fazer exatamente isso. Ó, esse lance vem com cheque e não dá para ele bloquear, porque ele não tem nada que controle esses quadrados aqui, onde ele poderia bloquear. Então ele é forçado a mover o rei. E agora imediatamente vem à mente o outro cheque que a gente tem com o cavalo, certo? Porque ele não pode voltar nem vir para cá por causa do controle do nosso bispo, e ele é forçado a avançar. E agora, o último lance que a gente precisa fazer é um checkmate de peão aqui, porque quando a gente avança esse peão, a gente ataca o rei dele, e o rei não pode voltar por causa do cavalo controlando aqui, e o bispo aqui, e isso vai ser checkmate. Então, esse é outro exemplo de tática que traz aquela noção de tentar te distrair, tá? Vamos prestar atenção no último lance que ele fez, que foi o de capturar esse peão. Agora ele está ameaçando a torre, e a gente pensa, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa imediatamente sobre isso, porque se eu não capturar de volta, ele vai capturar a torre, ele vai promover, vai ser um cheque, e a gente desespera. É isso que a gente não precisa fazer. Vamos ficar calmo e analisar tudo o que está acontecendo no tabuleiro, porque a gente tem uma ameaça muito mais forte que essa, se a gente prestar atenção. Que é a seguinte, ó. O que a gente está controlando, atacando, o que a gente ameaça, o que ele defende. A gente percebe que esse bispo ataca o quadrado de C7, próximo do rei dele, e a dama também ataca esse quadrado, certo? Então, se a gente consegue colocar a nossa dama na cara dele e defendida, tá? Se não tiver defendido, ele vai só capturar e ganhar a nossa dama. Mas se a gente consegue executar esse cheque e uma peça atrás defende, como é o caso desse bispo, vai ser checkmate. Então, quem liga pro fato dele estar atacando a torre, se eu vou encerrar a partida agora, entendeu? É isso que eu quero que vocês pensem. Esses temas acontecem o tempo todo nas partidas que você vai jogar. Eu tenho inúmeros exemplos de situações onde, talvez porque eu estava com pouco tempo, ou porque a situação me colocou sob pressão, eu fiquei meio desesperado, não percebi que eu tinha um recurso muito forte que eu podia ter usado, e cedi a uma ameaça que o adversário estava fazendo, que eu nem precisava ter respondido. É exatamente o caso ali. Eu não preciso responder a ameaça de capturar a torre que ele tinha, se eu posso fazer checkmate imediatamente, certo? Então essas lições que a gente aprende resolvendo as táticas traduzem para o jogo e a gente consegue aplicá-las na prática nas nossas partidas para vencer mais. Esse é o objetivo de treinar e resolver esse tipo de exercício. Agora vamos para a posição. Esse é um caso de interações entre peças bem interessante, tá? Porque existem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Primeira coisa que a gente percebe, já a primeira tática que a gente viu no vídeo anterior, a cravada. O cavalo aqui está cravado à dama, pelo bispo. Se o cavalo move para qualquer lugar, a gente captura a dama, certo? Então, a gente tem que levar isso em consideração no nosso cálculo. O cavalo é imaginário, uma peça cravada é imaginária, como a gente aprendeu no vídeo anterior. Então, se a gente percebe isso, ó, o outro cavalo que está aqui também é atacado. Ele é defendido por esse cavalo dessa forma? Não. Parece que é, mas o cavalo que está em F6 está cravado. Então a gente não pode considerar ele um defensor válido. A dama é a outra defensora do cavalo. O problema é que a dama também é a defensora do cavalo que está em F6. Porque se a gente contar atacantes e defensores, como a gente aprendeu, esse cavalo é atacado uma vez pelo bispo, duas vezes pela dama. E ele é defendido uma vez pelo bispo que está aqui dele, em G7, uma vez pela dama e outra terceira vez, seta errada, pelo cavalo que está em D7. Essa contagem parece sólida, né? Parece que a gente está atacando duas vezes, ele defende três, até mais que o bastante. O problema é que a gente pode de um a um remover todos esses defensores para conseguir ganhar a peça. Como eu percebo isso, tá? O que me fez chegar a essa conclusão? O fato de que esse cavalo é capturável, certo? Se o seu adversário defende uma outra peça
com uma peça que você pode capturar, é um pouco arriscado, porque você sempre tem esse tipo de ideia de remover o defensor da peça. Porque se você vai lá e captura, você acabou de tirar a peça que ele usava para defender a outra. E é exatamente isso que a gente pode fazer, ó. A gente combina 3 tipos de táticas diferentes aqui, que são dessa cravada, a de capturar aqui para remover o defensor desse cavalo e a de distração ou deflexão dessa dama que está aqui, ó. Porque se eu capturo o cavalo em D7, a dama está sobrecarregada. Ela é forçada a recapturar, porque ele não pode recapturar com o cavalo, de novo para recapitular. Se eu tomo e ele toma de cavalo, cai a dama que está atrás, pelo meu bispo. Então se eu tomo, ele tem que tomar de dama de volta para não perder a peça. Só que aí ele abre mão da defesa do cavalo no F6. O cavalo vai estar atacado 1, 2 vezes. Ops, vai estar atacado 1, 2 vezes e defendido uma vez só. Então é exatamente isso que a gente faz. A gente toma o cavalo, quando ele toma de volta a gente pode ganhar a peça agora. Esse é outro exemplo de combinação que é extremamente interessante. O que a gente precisa perceber? Os nossos temas de ataque são muito fortes aqui, porque a gente tem um peão que controla esses quadrados próximos do rei dele. A gente tem um peão posicionado para remover quadrados de evasão do rei. E a gente tem uma dama que já está cravando o bispo dele ao rei aqui, que é outro tema muito forte, certo? O que falta aqui para a gente arrematar a partida, para a gente dar o checkmate, é um lance sólido e imediato, uma coisa forte que a gente possa fazer, porque parece que esse bispo aqui é a cola que segura a defesa do preto no lugar, porque o bispo bloqueia o ataque da dama ao rei e bloqueia o acesso da dama a esse quadrado e potencialmente a esse quadrado, que seriam o de G7, por exemplo, já seria um quadrado de checkmate, tá? Só que o que a gente precisa perceber é que o único papel que essa peça precisa executar é a de dar um cheque ao longo da última linha, porque esse peão já controla os quadrados de evasão. Então se eu der um cheque ao longo da última linha, vai ser mate, porque ele não tem para onde fugir. Então eu não posso fazer esse cheque agora porque o bispo bloqueia, mas eu tenho essa torre que poderia fazer no lugar da dama. Então, se a gente calcular um pouquinho, se eu sacrifico a dama e ele captura de volta, torre subindo para D8 já vai ser checkmate, porque ele não pode fugir para nenhum desses quadrados que o meu peão controla. E se eu dou cheque, o único lance que ele tem é recapturar, ele não pode fugir para nenhum lugar por causa do peão de novo. Então, é exatamente esse lance. Então aqui a gente tem outro exemplo de tática que traz à nossa lembrança aquilo que a gente viu no vídeo anterior, sobre, nesse caso, um ataque duplo. O primeiro lance que vem à mente é esse aqui, de atacar a dama dele e a torre ao mesmo tempo. O problema é que ele tem uma ameaça muito forte, que é essa de dama para H8, certo? Porque o cavalo dele defende e a nossa torre bloqueia o que seria o quadrado de evasão, então vai ser checkmate se ele fizer isso. Então esse lance parece ganhar uma qualidade, mas ele encerra a partida no próximo e refuta o que a gente está tentando fazer. Então a gente precisa de algo que seja mais forte que isso. O que é mais forte do que uma ameaça de checkmate ao nosso rei? Só vai ter como distrair isso se a gente fizer uma ameaça de checkmate ao rei dele também, certo? Então a gente tem como fazer uma ameaça ao rei dele aqui? Sim, porque a gente joga a nossa torre para cá, capturando esse peão e é cheque. E aí nesse caso é um cheque. Se ele move para cá, para invadir, agora esse lance acaba de ficar mais forte, porque vai ser cheque de novo e vai atacar a dama dele. Então ele não vai ter tempo de dar aquele checkmate que a gente tinha falado. Então esse quadrado de evasão não é muito promissor, a gente ganha a dama. Então se ele foge para o outro lado, se em vez de vir para cá, ele vem para cá, aí a gente percebe que ele está entrando numa coluna aberta, e a gente tem uma torre que pode ocupar essa coluna. Esse lance vai atacar o rei dele, e a gente presta atenção. Ele tem alguma peça com a qual ele possa bloquear esse ataque? Não. Ele tem para onde ele possa fugir desse ataque? Também não, porque a dama controla esses dois aqui, a torre controla esse e a dama controla esse aqui também e vai ser checkmate. Então esse é o lance que a gente precisa fazer. Aí aqui ele leva esse ataque duplo e perde a dama, certo? Então vamos para o próximo. Então essa é uma combinação bem interessante de temas que a gente já vem estudando até agora. A gente consegue executar uma cravada nessa posição, tá? Se a gente perceber que as torres estão atacadas, vamos só analisar rapidamente o que acontece se a gente captura. Se a gente toma a torre dele, ele toma de volta, e eu não vejo como a gente continua para obter uma vantagem daí. Então isso não parece um lance muito promissor. Só que a gente tem esse cheque, ó. Sempre que você chegar numa posição de tática que você não sabe exatamente o que fazer,
procure por 3 tipos de lances. A gente vai procurar por lances que são cheques, lances que atacam alguma coisa e lances que capturam alguma coisa. E vamos calcular o que acontece nesse tipo de lance. Essa dica vai ajudar a gente a resolver a maioria das táticas que a gente vai ver. Então a primeira, para recapitular, é analisar a relação material, analisar as relações entre as peças e procurar pelos 3 tipos de lance: cheques, ataques e capturas. Então vamos ver o que acontece se a gente executa esse cheque, ó. O cavalo cobre o quadrado de evasão, certo? Então ele vai ser forçado a bloquear. Então se eu dou esse cheque, ele é forçado a bloquear com a torre. Agora a torre dele está cravada, a nossa está em defesa, mas tudo bem. Se a torre dele está cravada, quer dizer que essa torre está em defesa, certo? Porque uma peça cravada é imaginária. Então, em essência, fazer esse cheque e cravar a torre dele, tira o defensor dessa aqui. Mas aí você fala, tá, mas a nossa torre está no ar também. Então, se a gente joga isso, ele bloqueia e eu capturo essa torre, argumentando que a torre dele não vai poder recapturar em função da cravada, ele vai lá e toma outra, certo? Toma outra torre de volta e a situação fica igual. O que a gente precisa perceber também, o extra aqui, é que o cavalo que agora está aqui defende a outra torre. Então, assim que a gente captura a torre dele, a nossa não está mais em defesa, certo? E isso resolve o problema. Então, se a gente der esse cheque e ele bloqueia, a gente captura a torre. E aí, quando ele captura a nossa, o nosso cavalo defendia a torre que estava aqui. Então, a gente recaptura e vamos para a próxima. Então, essa é uma tática de checkmate, tá? Já dá para perceber imediatamente por causa das ameaças aos 2 reis. Então, ele tem uma dama e uma torre ameaçando o nosso bispo. Se não fosse pela defesa da dama aqui à distância, ele ia capturar o bispo e ia ser checkmate. Então isso a gente tem que levar em consideração. Ele tem uma ameaça iminente de mate. Mas a gente tem algo similar também, porque esse cheque aqui parece bastante promissor, né? Porque força o rei a mover para um desses 2 quadrados, onde a gente pode tentar caçar ele. Então o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a sequência e ver o que acontece em cada uma das variações, tá? Calcular é quando você faz um lance na sua cabeça, por assim dizer, imagina o que o adversário pode fazer, e aí vê quais são as variações que acontecem daí pra frente e determina se elas são boas ou ruins pra você. A gente vai fazer tudo isso na mente, certo? Então se prepara para acompanhar algumas linhas. Eu não vou fazer nenhum lance até eu chegar no final e ver se a gente ganha ou não. Porque ele tá ameaçando o mate de novo. Então eu não quero apostar no lance que eu não tenho certeza que ganha. Então se eu faço um lance desse e saio mexendo na minha dama para dar um monte de cheques malucos e no final eu não encontro um checkmate, eu posso ter cedido a defesa do bispo e ele vai lá e dá checkmate na gente. Por causa dessa ameaça iminente que ele tem, eu quero ter certeza que a gente ganha e calcular a linha até o final antes de fazer qualquer lance. Então vamos imaginar. Torre para G1 cheque, ele tem 2 opções. Tá, vamos ver uma delas primeiro e a gente vai ver a outra. Então se ele vem para F3 primeiro, então torre G1 cheque, rei F3, a gente tem um cheque de dama. Tem 2 cheques de dama na verdade, a gente tem esse e esse. Esse aqui em C3 não parece muito promissor não, porque se a gente dá esse cheque, ele bloqueia de cavalo. E aí vai ser difícil continuar. Então vamos ver o outro. Se a gente vem para D1 com cheque, aí de novo ele tem 2 opções, ele pode vir para E3 ou F4. Se ele move para E3, a gente pode até voltar a nossa torre com cheque para E1, ok? E a gente está quase encurralando ele, que eu consigo ver nessa posição. Porque ele vai ser forçado a vir para F4. E se ele está em F4, dama de D1 para G4 vai ser mate. Ok? Beleza, encontrei um checkmate que a gente pode executar se ele fizer essa sequência de lance. Mas vamos lembrar que ele tinha 2 opções. Ele não precisa, depois de torre G1 cheque, rei F3, dama D1 cheque, ele não precisa jogar rei para E3. Ele pode jogar rei para F4 imediatamente. Isso melhora a situação? Não, porque eu movo a dama para G4 do mesmo jeito, aí ele vai ter que voltar para E3, aí a gente pode voltar a nossa dama, a nossa torre que está aqui para E1 com cheque de novo, então inverte um pouco a ordem dos lances, mas parece ser uma linha bem parecida, e ele não pode ficar na coluna E, não pode voltar para nenhum desses 2 quadrados por causa da dama que está aqui, ele não pode vir para cá por causa do bispo, então ou ele move para cá ou para cá. Em ambos os casos, dama de volta para E2 é mate, tá? Essa foi uma linha longa, não foi fácil de calcular isso. Então vamos de novo para garantir que eu não cometi nenhum erro. Torre para G1, cheque, rei F3, dama D1, cheque, rei F4. Se dama G4, cheque, ele tem que voltar para E3 e aí torre E1, cheque. Se ele vem para D3, dama de volta para E2, é checkmate. E se em vez de vir para D3 aqui, ele vem para E2, aí
de novo, dama para D2, dama para E2 é checkmate do mesmo jeito, porque o bispo ajuda a controlar esse quadrado de evasão, ok? Conclusão, depois de torre G1, rei F3 perde, forçadamente, independente do que ele faça, a gente tem um checkmate. Então vamos ver o que acontece no outro caso, porque se ele vem para H1, talvez ele ainda tenha esperança de sobreviver, né? Essa é a parte um pouco mais difícil de perceber o que acontece. A continuação a partir dessa linha não é óbvia. Então eu recomendo você pausar o vídeo e tentar descobrir o que acontece a partir daqui. Depois de torre G1 cheque e RH3, o que a gente faz? Que continuação a gente dá? E se você encontrou, deixa nos comentários aí que você merece um like. Essa linha não é fácil de calcular. O que a gente tem que perceber é que a gente tem dama para F1 com cheque, porque o rei dele está em H3, ao longo dessa diagonal vai ser um cheque. Isso força o rei dele a vir para frente, tá? E aí a gente tem G5 com cheque, e o que forçaria o rei dele a vir para frente de novo. E aí dama H3 agora vai ser mate. Conclusão, depois de torre G1, rei H3 perde igualmente. Então a gente encontrou checkmate nos dois casos, ou seja, a gente tem um mate forçado. Independente do que ele faça, a gente vai encerrar a partida. Agora sim eu vou jogar esse lance com a confiança de que ele é o certo. Então ele decidiu vir para H3, F3 seria igualmente perdido. Aí dama H1, dama F1 é cheque de novo, G5. E a tática já acaba aí, tá? Ele nem continua, o lance seria vir pra cá. E aí dama H3 ia ser mate. Mas não importa, a gente encontrou a sequência certa. Tá? Esse foi um exercício mais difícil, como eu falei, eles iam ficando mais difíceis. Foi o último que a gente vai resolver por enquanto. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a trazer um pouco mais à prática os conceitos que a gente viu no vídeo anterior. Se ficou alguma dúvida, de novo, deixa nos comentários. Vai estar aparecendo na tela agora a playlist de elementos do xadrez para assistir o outro vídeo se quiser, ou mais outros nesse mesmo tema. E é isso. Até o próximo vídeo.